Dia das Mães, uma data que é muito comemorada, muito falada, mas aqui eu quero trazer uma discussão mais profunda sobre essa data. Enfim, sou filha, não sou mãe, mas atendo pessoas que são mães, que são filhas e que têm uma relação tanto harmônica com as suas mães e filhos, quanto uma relação turbulenta. Então, aqui no meu dia a dia, na astrologia, nas consultas de reiki, de tarô, de mapa astral, de leituras que eu faço, nas próprias mentorias, há uma conversa muito profunda sobre a maternidade, sobre essa vivência. Ser mãe é ser um portal para o nascimento de um ser. É como se fosse aí o local onde você vai dar início na tua experiência terrena, você que é espírito, a tua mãe foi o portal e ela aceitou ser esse portal de manifestação, né, da tua vida aqui. E muitas vezes ela pode ser só o portal, mas não ter a convivência, né, de você não ser criada pela tua mãe, mas de você ter aí o protagonismo de avós, de tios, de você ter outra família adotiva, né, afetiva, que cuida de você, mas a maternidade, a família de origem deixa marcas profundas no nosso inconsciente. No mapa astral a gente vê muito isso na casa 12, os medos que a nossa mãe teve. A gente estava na barriga, a gente não estava ali presente materialmente, mas a gente estava ali sendo gestado, gestada e trazendo toda aquela emoção que a sua mãe viveu. Então, eu atendi recentemente uma mulher que, nossa, a gestação dela foi algo assim muito difícil. A mãe dela precisou ficar de repouso. Então, eu vi muitos planetas ali na casa 12 dela, que foi algo assim muito traumático para a mãe. Com os outros filhos foi tranquila a gestação, mas com ela, exatamente essa cliente, foi algo assim muito traumatizante, porque ela ficou impossibilitada de realizar as atividades, ela tinha alguns sintomas específicos e tudo isso reverbera hoje na vida da minha cliente, porque ela está há muito tempo tentando engravidar e não consegue, com vários problemas de saúde, realmente, e coisas que ela não consegue diagnosticar. Então, os médicos, várias especialidades, vários exames, não conseguem identificar aquilo que ela tem, em termos aí de hormônios, que ela não consegue ter uma gestação. E a gente trabalhando do ponto de vista da astrologia, vendo muitas coisas que ela somatizou, né? A psicossomática fala sobre isso, da gente colocar algo no nosso corpo que está muito cristalizado ali. E outra coisa que eu vejo muito do ponto de vista da astrologia kármica, de muitos de nós terem tido alguma experiência como sacerdotes, monges, freiras, vivendo uma vida de castidade. Então, muitas vezes a pessoa faz um voto de pobreza, faz um voto de castidade, e hoje não consegue viver a plenitude do seu prazer, da sua satisfação. O ato sexual vira um tabu, e muitas vezes a pessoa nem tem vontade, realmente, né, não tem a libido, não está presente. Então, eu vejo isso no consultório, eu vejo com meus clientes, que muitas vezes há esse passado de uma vida de celibato, né, de castidade. Então, eu recomendo algo que é simples, que é muito profundo, que é a carta de revogação dos votos. Então, eu ensino para as minhas clientes mentoradas fazer essa carta de revogação de votos. É uma espécie de ritual onde você vai colocar no papel que você está revogando tanto votos de castidade quanto de pobreza. Muitas vezes a pessoa está aqui e não consegue prosperar,
porque ela fez um voto de pobreza. Então, inconsciente, naquela vida, ela está com aquele elo energético emaranhando. Então, muitas vezes há elos da família de origem, sim, há muitos elos que a gente vai descobrir depois, que são aí de guerras, de conflitos, né, pessoas que passaram fome durante o período de guerra. Isso é muito sério, e hoje a pessoa vive em uma escassez, tendo condições de ter uma vida maravilhosa, mas ela vive em escassez. Acabei de falar também com outro cliente que quer viajar, e os pais dela estão assim, ó, muito preocupados. Ela vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, é durante a Copa, ela está muito apreensiva. Será que vai dar? Será que vai ter guerra? E, em primeiro lugar, o que ela me disse? A família dela não vê viajar como algo bom, positivo. Para eles, é colocar dinheiro fora. Então, o que eles querem, né, na família? Muitas vezes nós temos isso também na nossa família. Pessoas que nos julgam por a gente ter uma experiência realmente diferente de viajar, de ir a um bom restaurante, um bom hotel, fazer um spa, fazer algo que não seja palpável. Então, o que somos encorajados a ter uma casa própria, a ter uma segurança, e é algo assim de um instinto de sobrevivência, e não algo assim prazeroso de curtir a vida. Então, ela está com dois corações, ela quer viajar e vai né, a gente está marcando uma consulta para isso, para ver, para abrir esse caminho para que ela possa ter uma viagem positiva. Não se ela vai ou não decidir ir aos Estados Unidos agora, na Copa, ou qualquer outra viagem que ela for fazer para o Egito, para a Europa, enfim, que ela não precise ter esse check da família, que ela tenha a autonomia dela de viajar, e até usando a astrocartografia para ver os melhores destinos que ela pode aí se desenvolver. Né? Mas o que eu quero trazer é a carta de revogação dos votos, que eu vou deixar aqui na descrição para você fazer. Você vai escrever numa folha em branco, a lápis, vai escrever, colocar teu nome numa folha em branco, escrever a lápis, vai falar em voz alta, ler em voz alta com intenção, e depois você vai queimar isso em um local assim mais com segurança. Você pode colocar numa churrasqueira, você pode colocar no recipiente, e você faz aquela queima. Melhores datas para fazer agora, está se aproximando uma lua minguante, indico, pode fazer em qualquer tempo que você sentir, mas na lua minguante tem um efeito melhor. Então, agora, após lua de Vesak, lua cheia de maio, fazer esse ritual é algo maravilhoso. Então, de você pedir amparo, pedir aos teus mentores que te ajudem a colocar luz e você revogar esses contratos para você ser livre para prosperar, ser feliz, se autorrealizar aqui nessa experiência temporariamente humana, sem amarras. E muitas vezes as pessoas também fazem juras de amor nessa, em outras vidas, eu só vou te amar, não vou amar mais ninguém. Então, para que isso? Então, muitas vezes a gente precisa fazer alguns divórcios, cortes energéticos, né, com pessoas, e principalmente agora, no Dia das Mães, voltando, né, para essa temática, né, a gente fez um parêntese aí, algo que eu quero indicar para vocês com essa carta de revogação dos votos, mas fazer um parêntese aí dos cortes que a gente tem que fazer com a nossa mãe, corte do cordão umbilical, porque muitas vezes a gente faz o corte físico para ir para o mundo, mas há um elo energético que nos bloqueia, como a história dessa minha cliente, que a mãe não quer que ela viaje. Então, assim, tanto você com expectativas com a tua mãe, você com expectativas com teu filho, quanto de você receber essa expectativa de fora, que muitas vezes é tóxica, de você seguir um caminho, se relacionar com determinada pessoa porque a tua mãe quer. Então, de você observar quais são as dinâmicas que envolvem a tua relação com a tua mãe, com os teus filhos, e de você torná-la mais harmônica, mais leve, mais evolutiva, né, do ponto de vista de
espiritual, porque você está aqui numa temporada, isso aqui é uma escola, a família é a nossa sala de aula, então a gente nasce naquela família, naquele clã, naquele núcleo, e principalmente a gente, do ponto de vista espiritualista, nós entendemos que cada um de nós escolhe essa mãe, escolhe esses desafios. Você pode ter encarnado numa família maravilhosa ou não, com muitas, né, questões de amor, questões financeiras, e muitas vezes quem tem uma mãe que trabalha fora, que vai lá, que é guerreira, ai, queria que a minha mãe me desse mais amor, ela só estava pensando na sobrevivência e colocar o pão de cada dia. Muitas vezes eu vejo o contrário, mães que se dedicaram exclusivamente aos filhos, e o filho, ai, queria que a minha mãe tivesse uma profissão, porque ela só pensa em mim, ela fica muito vidrada em mim, que ela não tem a vida dela própria. Então, assim, muitas vezes nós, como filhos e filhas, temos expectativas também com relação à nossa mãe, queria que ela viajasse mais, tivesse uma vida própria, ou queria que ela cuidasse mais de mim. Então, cada um tem uma expectativa diferente daquela que é a realidade, e da gente aceitar a nossa realidade, aceitar a nossa mãe com as suas qualidades, possíveis defeitos, entendendo que você também não é perfeito, não é perfeita como filha. Tua mãe talvez tenha aí algumas expectativas com relação a você. Queria que a minha filha estudasse mais, queria que a minha filha tivesse casado, queria que a minha filha tivesse filhos, não queria que a minha filha tivesse filhos, que ela se dedicasse à carreira. Então, sempre há algo aí que é diferente da realidade, alguma expectativa de você olhar para tua mãe, olhar para o teu filho, para tua filha, e procurar vê-lo como um ser humano que também está aqui temporariamente para essa temporada aí de evolução, de crescimento, e de você ser também um agente dessa transformação de forma leve, de forma harmônica, muitas vezes fazendo cortes de cordão umbilical, não que você vai deixar de falar com a tua mãe, mas de deixar de se meter na vida dela e de você ouvir com respeito aquilo que ela tem para te dizer, e você decidir escolher o teu caminho, com amor, com honra, honrando a mãe, mas muitas vezes decidindo algo diferente, bancando a tua escolha, fazendo escolhas justamente alinhadas com a tua alma, com aquilo que você almeja, não é algo do ego, não é algo que vem da família, tem que ter aquela profissão, tem que ter essa dinâmica familiar, não, de você se trabalhar, se conhecer e ver aquilo que a tua alma está buscando, que você almeja, e de você deixar livre também a tua mãe para ela seguir o caminho que ela almeja, sem interferência, sem se meter, sem querer educar a tua mãe, de você ter o amor, ter o perdão. E eu vou deixar aqui também embaixo um exercício que é a oração do perdão para a mãe, que abre portas maravilhosas na nossa vida. Você pode fazer um ciclo de 21 dias. Há algumas pessoas, como a Cristina Cairo, que é uma terapeuta muito famosa, ela ensina a oração da mãe e do pai, até alternando um dia para a mãe e um dia para o pai. Mas como nós estamos no mês das mães, de você fazer isso para a tua mãe, e de você se libertar de amarras, e libertar a tua mãe também de amarras, né? De você ter uma convivência livre e leve. Então, isso que eu queria trazer para você, qual é a tua experiência com a tua mãe, com o teu filho. Se você quiser colocar aqui, me escreve, vamos trocar informações. Isso é uma percepção minha, não é algo que eu queira, né, defender, né, com unhas e dentes, não, é um ponto de vista que pode mudar ou não, né, de acordo com a vivência, com a experiência, e tem muito estudo, mas tem muita prática, tem muito dia a dia, tem muita reflexão, e é bom a gente refletir, é bom a gente mudar de ideia, e é bom a gente ter uma convivência familiar positiva, né, cortando laços tóxicos e fazer escolhas mais leves e que sejam alinhadas ao nosso karma, ou seja, o nosso caminho de vida.